meio à grave recessão no Brasil, um setor segue de vento em popa, a agricultura. Vamos então conversar com o especialista no mercado de matérias-primas, Jean-Yves Carfantin, que é um francês que vive há 20 anos entre o seu país natal e o Brasil, onde ele se instalou e inclusive adquiriu a nacionalidade brasileira. Carfantin é diretor da consultoria Agrobras Consult. Seja então bem-vindo aos estúdios aqui da RFI. Obrigado. Em maio agora, a União Europeia e o Mercosul trocaram ofertas para tentar avançar no acordo de livre comércio entre os dois blocos. Foi uma evolução, em relação aos 12 anos em que essas negociações estiveram quase paralisadas, mas a proposta europeia veio esvaziada e desagradou os brasileiros especificamente porque deixou de fora a carne e o etanol, que são dois produtos vitais para a economia brasileira. Pergunto para o senhor se é possível haver um acordo entre os dois blocos sem esses dois produtos que são tão importantes para o Brasil. Eu acho que a questão agrícola vai continuar sendo um empecilho enorme, inclusive considerando a influência da França no jogo entre países da União Europeia. Dificilmente imagino que a França vai abrir mão da proteção do mercado de produtos animais, por exemplo, levando em conta a situação crítica que atravessa o setor da carne bovina, por exemplo, aqui, o setor da produção de leite. Mas eu acho que, aos poucos, o Brasil pode conseguir alguns avanços também no setor de produtos animais, porque existe uma demanda cada vez mais diversificada na Europa. Alguns países europeus estão pressionando no sentido de abrir mais esse mercado. Eu sou mais otimista agora do que alguns anos atrás. Eu acho também que o Brasil tem que adotar uma postura que facilite essas negociações. Até pouco tempo atrás, o Brasil permanecia um país muito fechado no que diz aos mercados de serviço, aos mercados de produtos industriais. Então, tem que ser uma troca-troca. Se o Brasil adotar uma postura de maior flexibilidade no que diz respeito a regras, por exemplo, de conteúdo nacional, que foram muito rigidificados nos últimos anos, talvez seja possível a União Europeia adotar uma postura também de abertura maior. No caso do etanol, eu acho que é muito complicado, porque o preço baixíssimo do carvão e do petróleo agora faz a União Europeia perder qualquer pretensão em termos de desenvolvimento mais ecológico, adoção de combustíveis limpos, essas coisas. Aí tem também esse aspecto que vem complicando. Sem dúvida. Esse setor agrícola europeu, como o senhor disse, ele tem uma força enorme aqui na União Europeia e ele não parece muito disposto a ceder. Mas de que maneira um acordo que seja, digamos que ele saia fraco em agricultura, ele pode mesmo assim ser muito interessante para o Mercosul e para o Brasil? Eu acho que pode ser interessante no sentido seguinte: devido às políticas adotadas, tanto na Argentina quanto no Brasil nos últimos, digamos, 10, 15 anos, falta de negociações comerciais, falta de participação nos acordos comerciais chamada da nova geração. Eu estou pensando, por exemplo, na negociação com os países do Pacífico, da Ásia. A indústria brasileira perdeu uma oportunidade de se conectar, de se integrar às grandes cadeias que são cada vez mais globais. E isso explica, em parte, a perda de competitividade da indústria nacional. Está chegando a hora de a indústria brasileira se abrir para se integrar melhor às cadeias globalizadas de produção de valor. E, desse ponto de vista, a participação melhor do Brasil nessas negociações, nessas conversas comerciais, mesmo se o capítulo agrícola continuar sofrendo certas dificuldades, vale a pena entrar nesse jogo. Pois é, justamente, como é que o senhor vê a virada, digamos, bastante brusca da política externa do governo Temer, inclusive nessa questão do lugar do Brasil no comércio exterior, com afastamento da África e dos países latino-americanos e uma prioridade, uma aproximação das potências desenvolvidas? Eu acho que uma política, uma diplomacia em geral, eu estou repetindo aqui o que falam amigos
que tem uma longa experiência da diplomacia brasileira, digamos, funcionários bem antigos do Itamaraty, eles lamentam o fato de a diplomacia brasileira ter sido ideologizado nos últimos 15 anos, ter dado a prioridade a preferências partidárias, em vez de sempre colocar na frente o interesse nacional. Não sei se o interesse nacional do Brasil tem a ver com uma implantação maior em países africanos. Todo mundo sabe que tem várias embaixadas, vários consulados na África, que são casas que não têm nenhuma função, nenhum papel relevante. Eu acho que a necessidade para a diplomacia é realmente servir o interesse nacional. E o interesse de um país como o Brasil, que tem uma estrutura econômica muito complexa, muito diversificada, é realmente acompanhar, integrar a dinâmica de crescimento que está acontecendo, principalmente hoje, a partir da Ásia e do Pacífico. Uhum. E aí que está o centro da economia mundial. Se você não quiser permanecer na periferia, você tem que encontrar uma maneira de se ligar mais com esses países. Uhum. E uma outra matéria-prima que é importante para a economia brasileira, o petróleo está com os preços lá embaixo, isso já faz bastante tempo, e o mundo também segue numa dinâmica de redução da dependência dessa commodity. Temos visto grandes economias petrolíferas como a Arábia Saudita, que recentemente anunciou um plano ambicioso de diversificação econômica. Como é que fica então o Brasil, que tanto investiu nesse setor nos últimos anos? Que futuro para o petróleo brasileiro? Eu acho que o Brasil vai ter que rever toda a sua política energética no que diz respeito a petróleo e gás. Primeiro porque a própria Petrobras teve uma missão completamente, digamos assim, subdimensionado nos últimos 10 anos, a partir da descoberta do pré-sal. O governo fez da Petrobras uma entidade que tinha que assumir todos os papéis, desde fornecedor de combustíveis a preços baixíssimos para os consumidores, até investidor obrigatório nos novos blocos de exploração e produção de petróleo do pré-sal. A Petrobras vai ter que vender muitos ativos que não são prioritários, que não são ligados à exploração e produção de petróleo, vai ter que aceitar a participação de outros operadores, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, para realmente aliviar a situação financeira complicadíssima que a empresa está enfrentando. Isso é o primeiro passo. E, a partir daí, a empresa, o governo vão ter que avaliar melhor se vale a pena realmente desenvolver agora a produção, o potencial de produção do pré-sal, ou se há necessidade de reprogramar o cronograma de investimentos inicialmente definida. A primeira prioridade absoluta é fazer com que a Petrobras consiga se tirar, eu ia dizer, do poço onde se afogou, se tirar da situação muito crítica onde se encontra. Sem dúvida. E neste fim de semana o governo de Michel Temer, presidente interino, completa um mês. Eu queria saber qual é o balanço que o senhor faz no plano econômico desse governo. Eu acho que até agora o governo Temer teve uma fase que é normal em qualquer governo de lua de mel, digamos assim. Mas é uma lua de mel que acontece numa ilha cercada por tsunamis. Tsunami judiciário, tsunami político, tsunami econômico. É uma situação muito complicada. Tem amigos meus no Brasil que falam é uma novela da Globo muito criativa, só que tem 3 roteiristas. O roteirista econômico, o roteirista político e o roteirista judiciário. Uhum. O problema é que o político depende muito do roteirista econômico e também do roteirista judiciário, que tem uma ideia muito bem definida como que vai terminar a história. Uhum. Então, esse jogo muito complicado faz com que a previsão se tornou uma coisa completamente dificílima hoje. Eu acho que esse governo, no cenário de afastamento definitivo da presidente Dilma, vai ter 972 dias para começar a iniciar algumas reformas, no sentido de
equilibrar as finanças públicas, abrir um pouco mais a economia, privatizar provavelmente, fazer com que o Brasil tenha condições de recuperar o que acabou perdendo nos últimos anos, por exemplo, a classificação de investment grade, essas coisas. Mas é um cronograma muito curto, numa situação muito complicada. O senhor acha, então, que as medidas que ele já anunciou, inclusive teve uma que visa bastante a diminuição da dívida, né, que é a limitação dos gastos públicos em relação à inflação do ano anterior, são medidas radicais em relação ao governo anterior, mas o senhor acha que elas são apropriadas em relação à gravidade da crise no Brasil? Eu acho que a crise é realmente histórica. O próprio ministro da Fazenda falou ontem que é uma crise talvez mais grave do que a crise dos anos 30, né? Se o Brasil não conseguir reduzir, modificar a trajetória de crescimento da dívida pública, a situação econômica pode ser muito complicada daqui a 2 anos. E o problema é que para reduzir, para modificar essa trajetória, você tem que reformar, adotar reformas que automaticamente são reformas amargas. Você tem que tocar, por exemplo, na questão da previdência social, da aposentadoria. Que é uma tendência internacional. Que é um problema internacional, só que o Brasil atrasa um pouco. Quer dizer, hoje, na França, você pode se aposentar a partir de 67 anos, se você é funcionário do setor privado. No Brasil, varia entre 52 e 55 anos. É um dos mais generosos do mundo, num país que, como em outras regiões do mundo, está envelhecendo. Então, nenhum país pode aguentar esse tipo de situação. E, Jean-Yves Cafantin, as exportações estão puxando a economia do Brasil nos últimos meses, mas neste período a gente viu agora o dólar caiu de novo, que prejudica de certa forma. O senhor acha que o governo deveria tentar intervir de alguma maneira para manter o dólar um pouco mais valorizado e continuar puxando esse motor das exportações? Eu acho que, no caso dos produtos agropecuários, eu não me arriscaria a falar sobre minério, essas coisas. No caso dos produtos agropecuários, um dólar na faixa de 3,40, 3,50, ainda facilita, quer dizer, é uma faixa razoável. Vai se tornar muito mais complicado se o dólar cair abaixo de 3,20, essas coisas. Porque o problema do agronegócio, como o problema de outros setores também, é que a produção é competitiva até a porteira, né? Passada a porteira, a coisa começa a complicar. Então, o próprio produtor rural, ele precisa compensar essa falta de competitividade no pós-porteira por situações onde, por exemplo, o câmbio valoriza um pouco o preço que ele recebe. Se o produtor tiver que enfrentar essa situação caótica do ponto de vista da logística e, no mesmo tempo, arcar com o dólar na faixa de R$3, aí é muito complicado. Vai acabar levando a crise para o agronegócio, um setor que até agora está relativamente não contaminado. Exato. Muito obrigada, então, Jean-Yves Cafantin, que é consultor em commodities, especialista em matérias-primas e diretor da consultoria Agrobras Consult. Obrigado, sou eu.